Era 3 da manhã quando o silêncio foi quebrado. Um homem desconhecido cruzou o beco principal da favela. Ninguém sabia quem era. Ninguém sabia o que ele queria. Mas todos sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer. A lua escondia-se atrás de nuvens pesadas naquela madrugada de agosto. As vielas estreitas da comunidade pareciam ainda mais apertadas sob a escuridão absoluta. O vento frio carregava o cheiro de chuva que se aproximava, misturado com o aroma de café requentado e pão dormido que escapava pelas frestas das casas. Era uma noite como tantas outras, até que não foi mais. O homem caminhava devagar, calculando cada passo. Usava um casaco preto surrado, calça jeans desbotada e um boné que escondia metade do rosto. Suas mãos estavam nos bolsos, mas havia algo na postura dele que revelava perigo. Os cachorros da rua pararam de latir quando ele passou. Até os ratos pareciam ter fugido. O ar ficou denso, pesado, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Você já sentiu aquele arrepio na espinha que avisa que algo está errado? Aquela sensação primitiva de que o perigo está próximo, mesmo que seus olhos não vejam nada? Foi exatamente isso que dezenas de moradores sentiram naquela noite. Alguns acordaram sem motivo aparente. Outros simplesmente não conseguiam dormir, inquietos, virando de um lado para o outro na cama. Era como se um sexto sentido coletivo tivesse sido ativado, alertando que um predador havia entrado no território. O gangster era conhecido nas ruas do centro da cidade como Fantasma. Não por ser difícil de encontrar, mas porque suas vítimas raramente viviam para contar a história. Aos 32 anos, ele já acumulava uma lista de crimes que faria qualquer pessoa comum tremer. Assaltos a banco, extorsão, tráfico internacional e, diziam os boatos, pelo menos 15 homicídios. Mas naquela noite, Fantasma não estava ali para matar. Ele estava fugindo. 3 horas antes, uma operação policial havia dado errado. Muito errado. Fantasma e seu grupo tentavam fazer uma troca de mercadorias ilegais em um galpão abandonado na zona portuária quando foram surpreendidos por uma força-tarefa. Houve tiroteio. Houve correria. Houve sangue no chão. Dos 6 homens que entraram no galpão com Fantasma, apenas ele saiu vivo. Mas não ileso. Uma bala havia atravessado seu ombro esquerdo, e o sangue manchava sua camisa sob o casaco escuro. Ele precisava de um lugar para se esconder. E rápido. Foi então que ele lembrou de Dona Maria. Dona Maria era uma figura enigmática na história do crime organizado da cidade. Aos 73 anos, ela era respeitada tanto por bandidos quanto por policiais. Não porque participasse ativamente de crimes, mas porque, décadas atrás, havia salvado a vida de um dos chefões mais poderosos do submundo. Uma dívida que nunca havia sido cobrada. Uma dívida que ele jurou pagar até o último dos seus dias. E mesmo depois de sua morte, todos os criminosos que passaram por aquela região sabiam, Dona Maria era intocável. Sua casa era território neutro. Um porto seguro em meio ao caos. O problema era que Dona Maria morava bem no coração da favela. E favelas têm suas próprias regras. Suas próprias leis. Seu próprio sistema de justiça. A presença de um estranho, especialmente no meio da noite, não passaria despercebida. Fantasma sabia disso. Mas não tinha escolha. Enquanto ele subia a ladeira de paralelepípedos irregulares, luzes começaram a se acender nas janelas. Primeiro uma. Depois 2. Em poucos minutos, mais de 20 casas estavam iluminadas. Pessoas espiavam pelas cortinas, sussurrando entre si. Crianças eram acordadas e escondidas nos fundos das casas. Homens pegavam o que tinham para se defender, facões, cabos de vassoura, pedaços de cano. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sabiam que precisavam estar preparados. Foi então que surgiu o primeiro problema real. Na esquina da Rua das Flores com o Beco do Sapo, 3 jovens montavam guarda. Eram membros do grupo local que controlava aquela área. Rapazes entre 17 e 23 anos que haviam nascido e crescido ali. Que conheciam cada viela, cada atalho, cada esconderijo. Eles viram Fantasma se aproximando e imediatamente bloquearam o caminho. O mais velho dos 3, um rapaz magro de olhar duro chamado Juninho, deu um passo à frente. Seu dedo apontava para o peito do invasor enquanto sua voz ecoava firme pela rua vazia. Quem era ele? O que queria ali?
Por que estava sangrando? As perguntas vinham rápidas, agressivas, carregadas de desconfiança. Na favela, estranhos significavam problema. E problemas significavam risco para todos. Fantasma poderia ter reagido com violência. Tinha uma arma escondida na cintura. Tinha treinamento. Tinha experiência em situações muito piores. Mas algo nele hesitou. Talvez fosse a perda de sangue começando a afetar seu raciocínio. Talvez fosse o cansaço de anos vivendo na marginalidade. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, ele simplesmente não quisesse mais derramar sangue. Ele ergueu as mãos lentamente, mostrando que não queria conflito. Sua voz saiu rouca, fraca, quase um sussurro. Disse que precisava ver Dona Maria. Que era urgente. Que não trazia problemas para ninguém. Só precisava de algumas horas. Depois, desapareceria e nunca mais voltaria. Juninho franziu a testa. Conhecia as histórias sobre Dona Maria e suas conexões com o mundo do crime. Mas também sabia que ela era uma anciã respeitada na comunidade. Uma mulher que havia criado dezenas de crianças da favela como se fossem suas próprias netas. Que distribuía comida nas sextas-feiras. Que ajudava com remédios quando alguém ficava doente. Colocar Dona Maria em perigo estava fora de questão. E foi nesse momento que surgiu o segundo problema. Do fundo da viela, aproximava-se o som de sirenes. Não eram as sirenes da polícia comum. Eram as viaturas da Força Especial. As mesmas que haviam atacado o galpão horas antes. Eles haviam seguido o rastro de sangue de fantasma. Tinham cães farejadores. Tinham helicópteros no ar. E estavam prestes a invadir a favela em força total. O pânico se instalou instantaneamente. Moradores começaram a trancar portas e janelas. Mães gritavam pelos filhos. Idosos eram ajudados a se esconder em porões improvisados. Todos sabiam o que significava uma invasão policial no meio da noite. Significava portas arrombadas. Casas reviradas. Pessoas machucadas. Inocentes confundidos com culpados. Terror generalizado que poderia durar horas. Juninho olhou para Fantasma, depois para a viela de onde vinham as sirenes, depois de volta para Fantasma. Uma decisão impossível tinha que ser tomada em segundos. Entregar o gangster para a polícia significaria talvez evitar uma invasão. Mas também significaria quebrar o código da favela. Código que dizia que morador não entrega morador para a polícia. Mesmo que esse morador fosse um criminoso de fora. Porque hoje era ele, mas amanhã poderia ser qualquer um deles. Por outro lado, esconder fantasma significava enfrentar a fúria da Força Especial. Significava colocar toda a comunidade em risco. Mulheres, crianças, idosos. Pessoas que não tinham nada a ver com aquela história. Pessoas que só queriam viver suas vidas em paz, dentro das poucas opções que a vida lhes havia dado. O tempo parecia ter parado. Todos os olhos estavam fixos em Juninho. Esperando. Respirando com dificuldade. Sentindo o peso daquele momento histórico. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Uma porta se abriu. E de dentro dela saiu Dona Maria. Ela era pequena, encurvada pela idade, com cabelos brancos presos em um coque simples. Vestia uma camisola florida e chinelos de dedo gastos. Mas havia algo na maneira como ela caminhava, na firmeza do seu olhar, que comandava respeito imediato. Ela atravessou a rua devagar, apoiada em uma bengala de madeira, e parou bem no meio do impasse. Seus olhos percorreram o rosto de Fantasma. Viram o sangue. Viram o medo mal disfarçado. Viram o cansaço de uma vida inteira correndo. Então ela se virou para Juninho e disse apenas 3 palavras. Ele fica comigo. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Uma ordem que carregava décadas de autoridade moral. Uma ordem que ninguém ali ousaria desobedecer. Juninho abaixou a arma. Os outros 2 rapazes fizeram o mesmo. E enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais, Dona Maria segurou o braço de Fantasma e o guiou para dentro de sua casa. A porta se fechou atrás deles com um clique suave que ecoou como um trovão naquele silêncio tenso. As viaturas chegaram minutos depois. Dezenas delas.
Homens armados até os dentes desceram e começaram a vasculhar as ruas. Batiam em portas. Faziam perguntas. Reviravam cantos escuros. Mas ninguém disse nada. Ninguém viu nada. Ninguém sabia de nada. Os policiais chegaram até a casa de Dona Maria. Bateram na porta com força. Ela abriu com calma, como se estivesse apenas sendo acordada do sono. Não, ela não tinha visto ninguém estranho. Não, não tinha ouvido nada incomum. Era só uma velha tentando dormir. Eles poderiam verificar a casa se quisessem, mas ela pedia respeito pelo seu lar. Algo no tom dela, algo na maneira como olhava diretamente nos olhos dele sem medo algum, fez os policiais hesitarem. Fizeram uma verificação rápida e superficial. Não encontraram nada. Fantasma estava escondido em um compartimento secreto embaixo do piso da sala, um esconderijo construído décadas atrás para guardar itens valiosos durante invasões. Depois de 3 horas de busca infrutífera, a polícia se retirou. As sirenes se afastaram. O silêncio voltou. E a favela respirou aliviada. Dentro da casa de Dona Maria, Fantasma foi tratado como nunca havia sido tratado em toda a sua vida adulta. Ela limpou seu ferimento com água e sabão. Usou ervas medicinais que conhecia desde criança. Fez pontos improvisados com linha e agulha esterilizadas. Deu-lhe comida quente, café forte e um cobertor limpo. E enquanto fazia tudo isso, conversou. Dona Maria contou sua própria história. Como havia perdido seu filho para a violência das ruas quando ele tinha apenas 20 anos. Como havia jurado nunca mais permitir que outro jovem morresse se estivesse ao seu alcance impedir. Como havia aprendido que todo mundo merece uma segunda chance, não importa o que tenha feito no passado. Fantasma, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pela vida que tinha levado. Pelas pessoas que havia machucado. Pelas escolhas que não podia mais desfazer. E enquanto chorava, algo dentro dele começou a mudar. Ele ficou na casa de Dona Maria por 3 dias. Durante esse tempo, conversou com moradores da favela. Ouviu suas histórias. Viu suas lutas diárias. Compreendeu que existia uma forma completamente diferente de viver. Uma forma que ele nunca havia considerado possível. No 3º dia, quando estava pronto para partir, Fantasma fez algo que surpreendeu a todos. Pediu para falar com Juninho e os outros líderes da comunidade. E quando eles chegaram, desconfiados mais curiosos, ele fez uma proposta. Conhecia pessoas. Tinha conexões. Tinha dinheiro escondido de anos de crimes. E queria usar tudo isso não para fugir, mas para ajudar. Queria financiar projetos sociais. Queria trazer oportunidades de trabalho. Queria fazer algo bom com os recursos do mal que havia acumulado. Ninguém acreditou inicialmente. Como poderiam confiar em um criminoso? Como poderiam ter certeza de que não era um golpe? Mas Dona Maria olhou nos olhos de Fantasma e viu algo que os outros não viram. Viu sinceridade. Viu arrependimento genuíno. Viu a centelha de humanidade que ainda existia por baixo de todas as camadas de violência e trauma. E ela disse sim. Nos meses seguintes, coisas extraordinárias começaram a acontecer naquela favela. Recursos apareciam de fontes anônimas. Pequenos negócios eram abertos. Jovens recebiam bolsas de estudo. Equipamentos esportivos chegavam para as crianças. E embora ninguém soubesse exatamente de onde vinha tudo aquilo, todos tinham suas suspeitas. Fantasma nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele se entregou à polícia depois de garantir que o dinheiro seria bem usado. Outros acreditam que fugiu para outro país, começando uma nova vida longe do passado. Há quem jure tê-lo visto trabalhando como voluntário em uma ONG de recuperação de dependentes químicos, usando um nome falso e um rosto reconstruído por cirurgias. A verdade é que ninguém sabe ao certo. O que todos sabem é que uma única noite mudou tudo. Uma noite em que a compaixão venceu a vingança. Em que a comunidade escolheu proteger ao invés de entregar. Em que um homem marcado pela violência encontrou uma fagulha de redenção. Dona Maria faleceu 2 anos depois, aos 75 anos, cercada por dezenas de pessoas que a consideravam família. No seu funeral, centenas de moradores prestaram homenagem. E em seu testamento, havia uma carta endereçada a Fantasma, onde quer que ele estivesse.
A carta dizia simplesmente: obrigada por me deixar te salvar. Porque às vezes, salvar alguém é a única maneira de salvarmos a nós mesmos. Esta história nos ensina algo profundo sobre a natureza humana. Ensina que ninguém está além da redenção. Que um único ato de bondade pode quebrar ciclos de violência que duram gerações. Que comunidades unidas são mais fortes que qualquer força externa. E que, no final, todos nós estamos procurando a mesma coisa, uma chance de sermos melhores do que éramos ontem. Então te pergunto, se você estivesse no lugar de Juninho, teria tomado a mesma decisão? Se fosse Dona Maria, teria arriscado tudo por um estranho? E se fosse Fantasma, teria aceitado a segunda chance, ou teria voltado para o que conhecia? Estas respostas dizem muito sobre quem somos. E talvez, sobre quem podemos nos tornar.